Em algum momento parei de criar para mim e comecei a criar para o algoritmo e isso acabou quase destruindo a minha vida como artista. Quando você acaba consumindo muito conteúdo de como viralizar, quais os melhores tipos de conteúdo para métrica, entrar nessas trends para o seu conteúdo chegar mais longe, você acaba que começa a ficar muito enviesado para esse tipo de produção de conteúdo também. Então você acha que se você não for por outro lado, se você não fizer outra coisa, você não vai conseguir alcançar, né, os seus objetivos com esse conteúdo, seja clientes, mais visualizações, enfim, aí fica um pouco do que cada um está buscando, né? E tendo esse conceito assim em mente, eu já cheguei a, por exemplo, descartar uma ideia que eu amei, que eu achei incrível, mas só porque ela não fazia parte desse algoritmo, eu resolvi não fazê-la. E era tipo simplesmente uma ideia que eu amava, que eu queria muito fazer, mas eu simplesmente descartei. Então, olha que ponto, né, que nível isso chegou, né? Um outro ponto também que é interessante falar de como isso acontece, não eu só como criador de conteúdo nas redes sociais, mas sim como uma pessoa que ajuda outros profissionais a produzirem seus conteúdos, né? Então, eu sou filmmaker e editor, então eu gravo outros produtores de conteúdo e edito os conteúdos deles, né? Eu percebo que nos últimos anos, assim, do marketing digital, na verdade, desde que quando começou essa onda, né, do marketing digital ali, as coisas sempre foram nesse ritmo, nesse aceleramento. Então, você precisa fazer as coisas muito rápida, você precisa estar o tempo todo pensando em trend, você não pode demorar muito para fazer as coisas, você tem que pegar tópicos, notícias que estão bombando, já gravar coisas e publicar na sua rede social, sua opinião, o que você está achando, o que as pessoas estão falando disso. Então, parece que você está nessa mesma onda, assim, que ela nunca desacelera, ela só acelera, ela só vai para frente. E isso acaba, né, pra gente que faz um trabalho artístico, né, o pessoal da área criativa vai me entender, né, designer, filmmaker, fotógrafo, a gente sabe que não é bem assim para a gente produzir as nossas coisas, para a gente colocar a nossa ideia do papel, né? É muito interessante, por exemplo, eu estava lendo a biografia do Leonardo da Vinci e, claro, né, em outras épocas, uma outra pessoa também extraordinária, fora da caixa, mas quando ele estava pintando lá a Santa Ceia, né, tinha dias que ele não estava simplesmente inspirado, ele ia lá, ele dava, acho que tipo uma ou duas pinceladas assim, hoje eu não tô legal não, e voltava para casa e ia fazer outra coisa. E, pô, quantas vezes a gente já não se sentiu assim, porque a nossa criatividade, ela não tá ali a todo momento, nossa, eu tô 100% inspirado todo dia com 1 milhão de ideias para fazer. Tem dias que a gente tá naquele dia que, pô, você desgasta todo o teu cérebro, você amassa ele e você simplesmente não consegue tirar nada. Então, só que você acaba que você trabalha nessa área criativa, você atende algum cliente e você precisa entregar determinado projeto ou você tem que um determinado conteúdo precisa ir para o ar e você tem que dar um jeito e você precisa fazer aquilo, né? É claro que tem o lado oposto também, que ficar enrolando demais também não é bom, mas é muito mais o que o mercado tem trazido, é essa dinâmica de acelerar do que simplesmente o cara não entrega. Tem realmente o cara que não entrega, mas tem também muito essa pressão do não, a gente precisa do conteúdo, a gente precisa postar, a gente precisa estar ali, né? Não sei qual que é a sua opinião, se você também enxerga dessa forma, coloca aqui nos comentários que eu vou ler e eu quero saber o que você também pensa sobre isso. E o colateral, né, de tudo isso que eu já falei, você acaba produzindo mais do mesmo, você acaba não sendo criativo porque você acaba quase que sendo um apertador de botões, porque você segue sempre mais ou menos a mesma linha, então até para a produção ficar mais rápida, então você sempre faz o teu trabalho, digamos, daquela forma e você acaba não se destacando, não acaba colocando realmente a tua criatividade ali, porque não dá tempo, né? Você
ou porque não dá tempo, ou pelo que eu falei no início do vídeo, simplesmente para agradar um algoritmo, você tem que, ah não, eu preciso produzir dessa forma. Não é à toa que, porque que também essa dinâmica das pessoas cada vez mais ansiosas e cada vez mais acelerado. Você abre o Instagram, você vê conteúdos que a pessoa começa assim, 3 dicas para você fazer no seu guia, 4 tipos de coisas que conheça esses 3 restaurantes aqui de São Paulo. Tipo, até a dinâmica da fala da pessoa, porque ela, ah, não, precisa aqui nos 3 primeiros segundos prender atenção na pessoa. Aí você tem que falar mais rápido, você tem que acelerar o vídeo. Muitas pessoas colocam no 1.5 depois, né, de editado, para justamente ter essa rotação mais rápida. Então as pessoas estão vivendo cada vez mais nessa dinâmica mais acelerada e você não tem alguém falando normal, entendeu? Tipo, sem ser no 2x, entendeu? Inclusive esse é um tema para um próximo vídeo, né? Você parar de viver no 2x, né? Isso é muito interessante, né? Tem várias coisas que dá para entrar aqui, mas vou deixar para um próximo vídeo. Bom, e essa reflexão, né, que eu queria deixar nesse vídeo, eu sei que muitas vezes nós não temos muita escolha, a gente às vezes, né, por depender de trabalhar com isso, a gente às vezes vai ter que trabalhar meio que nessa dinâmica, mas eu tenho optado cada vez mais por procurar trabalhos e forma de trabalhar, de não ser nesse ritmo, nessa pegada tão acelerada, procurar não criar conteúdos, mas sim, tipo, digamos, criar obras, né? Porque um conteúdo, ele, principalmente no Instagram, ele tem uma duração muito curta. Já uma obra, quando você pensa numa questão de obra, né? Você pega pinturas, grandes livros, aquilo tem uma duração maior, né? Só que, claro, ela também leva um pouco mais de tempo para ser produzida, né? Então eu tenho procurado cada vez mais ir um pouco para esse lado, né? Acho que cada vez mais eu tenho tentado, pelo menos, encontrar isso, né? Cada vez mais eu tenho encontrado alguns caminhos assim pelo qual seguir, né? Eu não tenho uma resposta definida ainda sobre isso, mas, né, tenho buscado cada vez mais. Bom, eu acho que um recado final, uma mensagem final aqui, né, não deixe o mercado digital, o mercado no geral, te sufocar, né? Procure outras formas, outros meios também de você se escapar um pouco disso, né? Porque a gente tende a estar vivendo nesse meio, conviver com pessoas desse meio e a gente acaba meio que entrando só nesse tipo de coisa. Então, o que eu fiz, por exemplo, foi procurar outras formas de consumir conteúdo, comecei a ler mais, por exemplo, que é uma coisa que você diminui essa agitação, né, de conteúdos que você sempre vê no 1x, 2x, essa dinâmica de gancho de 3 segundos, que se você não fizer, você vai... teu vídeo não vai viralizar, né, sei lá. Então, tenho procurado cada vez mais esse tipo de coisa, assistir bons filmes, né? Filme é uma coisa que eu sempre gostei e o filme, né, não tem como você assistir no 2x, né? O filme, você vai pegar ali um filme de 1h30, 2 horas, então você vai ter que ficar sentadinho ali, vai ter que prestar atenção. Se nesses momentos você vê que você está pegando o celular, que você tá, é porque você já foi pro saco a tua dopamina, então você precisa regular um pouco isso, mas, né, sempre tentando ali consumir mais esses conteúdos duradouros, essas coisas que não te deixem nesse estado de agitação o tempo todo. Bom, e se você também sente isso, se você também concorda ou discorda, né, deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Deixe seu like também nesse vídeo, se inscreva no canal e nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais!